Bom, alguém tem aqui algum objeto que tem 4 rodas, talvez um step, uma direção, banco na frente, banco atrás, motor? Quem tem? Todos vocês têm uma Ferrari, certo? É mais ou menos assim com a S&OP. As empresas têm algum processo de gestão e muitas vezes envolvem alta direção e tem alguns outros elementos, tem 4 rodas, ou sei lá o que, ou tem 2 olhos, um nariz, uma boca, então deve ser um humano, e chamam isso aí de S&OP. Obrigado. Para cá? E chamam isso aí de S&OP. E para mim tanto faz, pode chamar do jeito que quiser, é um problema de cada empresa, pode dar o nome que quiser. O que talvez não ajude é que quando a gente chama uma coisa pelo nome errado, ou a gente usa um nome muito específico para designar uma qualquer coisa, a gente deseduca toda a organização. A organização passa a achar que ela tem aquilo e, na verdade, as pessoas nem sabem o que aquilo deveria ser. Tá? Então, uma das maiores dificuldades que eu tenho, e muitos colegas têm no mercado, na indústria, como educadores e como consultores, é como que você dá a infeliz notícia para o cliente ou para o prospect, né? Porque depois que você dá a notícia ele deixa de ser seu cliente, né? De que aquele filho não é tão bonito quanto a coruja pensa, né? E não sei se vocês chegaram a estudar, a conhecer o Igor Ansoff. Quem aqui conheceu o Igor Ansoff? De ouvir falar? Nada? Sim? Cabelo branco, hein? Igor Ansoff foi um camarada que na década de 50 e 60 ele paternizou, ele se tornou pai da estratégia corporativa. Em 65 ele lançou um livro, A Estratégia das Corporações. E um cara fantástico. Tá? E naquela época, as empresas adotaram como moda ter um plano estratégico. Esse plano estratégico era uma coisa maravilhosa, que ficava engavetado e não acontecia nada. Aliás, era confidencial, só o presidente da empresa e alguns diletos sabiam o que tinha lá. Qual a chance daquilo lá se tornar realidade? Absolutamente zero. Mas as empresas conseguiam funcionar. Elas funcionavam com base no quê? No operacional. No receber pedidos de clientes, no correr atrás dos produtos, entregar, receber e assim por diante. Então a gente tinha uma situação em que tinha um estratégico pro forma, apenas para satisfação do ego e realização da alta diretoria de que tinha um plano estratégico muito bom, e tinha a sobrevivência da empresa assegurada pelo operacional. E aí lá para 1970, final dos 70, o Oliver White, um dos 3 gurus que inventaram essa complicação que hoje é ERP, SAP e tudo mais, os outros 2 foram George Plossel e o Joe Orlick. O Oliver White ele inventou o conceito do S&OP. Alguma coisa que ficaria no meio entre o estratégico inútil e o operacional apaga incêndio. Esse é o S&OP, bem no meio aqui. Tá? E aí ele foi desenvolvendo esse conceito, isso aí foi sendo implementado. Como eu mencionei antes, lá para a final da década de 80, nós implementamos isso aí na empresa em que eu trabalhava, uma das empresas de ponta, que é injustamente menosprezada por algumas razões, né? O quase ter ido à falência é a principal razão, né? Razoável, né? Mas sempre foi uma escola de administração fantástica. Cometeu um erro estratégico, mas o fato é que ela sempre foi uma escola de administração fantástica. Então, nós implementamos o S&OP de acordo com o ideário do Oliver White. De lá para cá, eu tenho tentado ajudar dezenas de empresas a implantar o ideário de S&OP do Oliver White.
E a maior parte das vezes eu fico frustrado. E depois de muita gente tentar levar o S&OP a ser o que ele deveria ser, vem a solução mágica. Vamos mudar o nome do S&OP para IBP, porque aí a gente vai implantar aquilo que ninguém quis implantar com o nome de S&OP. Certo? Mas tudo que a gente fala em termos de IBP hoje é o que eu tenho tentado convencer as empresas a implantar ao longo dos últimos 20 anos, pelo menos. E aí aparecem alguns mapas de maturidade para tentar mostrar como as empresas evoluem ao longo de alguns estágios na direção daquilo que deveria ser o S&OP ou IBP. Honestamente, o nome para mim não é o importante. E esse estágio de maturidade, esse mapa de maturidade, ajuda muito as empresas a entender em que ponto elas estão, o que elas poderiam almejar evoluir e se elas querem ou não evoluir naquela direção. Porque o fato de haver um mapa de maturidade mostrando um estado de excelência lá na ponta, não significa que toda empresa tem a obrigação de chegar naquele estado de excelência. É uma decisão gerencial da empresa em que estado ela quer trabalhar, se aquilo ali traz os benefícios, a vantagem competitiva que realmente justifica o esforço e a mudança de mentalidade para chegar lá. Eu menciono mudança de mentalidade porque o S&OP é um processo essencialmente humano. Por mais tecnologia que se coloque numa ferramenta de suporte, ele é, tirando o estratégico, o processo mais humano de gestão que existe na empresa. Eu costumo dizer que ele é pelo menos 70% bom senso e julgamento humano, talvez tenha 10% de ferramenta e 20% de dados, mas ele é essencialmente humano. Então ele depende da mentalidade. Outra coisa, o S&OP, por definição, é o processo de gestão da alta direção. Pode até ter a ajuda de média gerência e profissionais, mas ele tem que ser o processo de gestão da alta direção. E frequentemente as empresas encarregam alguém, um time de projeto, uma consultoria, de implantar ou melhorar o S&OP com a seguinte condição: faça tudo do bom e do melhor, desde que não mude a minha maneira de gerenciar a minha empresa. Aí não adianta nada, porque o S&OP é essencialmente a mudança da maneira como eu, presidente, vice-presidente, diretor, gerencio a minha empresa. Se eu não quero mudar, porque o meu estilo está muito bom, não adianta mudar lá embaixo. Então, a maior parte das implantações de S&OP acabam sendo apenas um refinamento do planejamento mestre. E a gente dá o nome de S&OP, todo mundo fica feliz. A alta direção fica feliz porque ninguém mexeu com a maneira deles gerenciar a empresa. O pessoal de planejamento mestre fica feliz porque foi promovido a S&OP. O consultor que ajudou a fazer essa tragédia ganhou o dinheirinho dele. E assim todo mundo fica feliz. Bom, voltamos no mapa de maturidade, que supostamente é o slide sobre o qual estou falando, né? Bom, então, a Gartner é uma das organizações, que é uma organização de altíssima credibilidade, especializada em fazer esse tipo de pesquisas e estruturações, né? E a Gartner, então, ela propôs esse mapa de maturidade com 4 estágios, que já foi modificado, evoluído, para uma outra versão com 5 estágios, e a gente vai falar um pouquinho sobre ela logo em seguida. Mas essa de 4 estágios é muito boa para explicar as diferenças, né? Então, passando rapidamente, porque o nosso tempo é curto, né? O estágio 1 é chamado de estágio reativo. Por que é reativo? Os processos dentro da organização, de uma maneira geral, e especialmente os processos no nível de gestão da alta direção, eles não estão bem estruturados. Eles são muito improvisados para resolver problemas que estão acontecendo. Alguém tem algum problema daqui a 2 anos? Normalmente a gente tem um problema hoje, agora, nesse momento. Então, quando uma empresa está no estágio 1,
ela é muito focada no imediato, nesse mês. Como é que vai ser para a gente conseguir fechar os resultados do mês? E até no passado. Quanto a gente tem de back order do mês passado que a gente não conseguiu atender? Então vamos fazer reuniões para tentar resolver os problemas do mês passado e conseguir que os resultados deste mês sejam aqueles que a gente deseja. Isso aí, honestamente, está longe de ser S&OP. Mas, como muitas empresas acham que isso aí tem alguma coisa a ver com S&OP, está lá estágio 1. Em geral, tem que descer no detalhe, porque eu não tenho problema com uma família de produtos. Eu tenho problema com um pedido de cliente para um SKU específico, para entrega numa data, ou um material que não chegou para uma ordem de produção, uma máquina que quebrou. Então, ele é muito detalhado e muito curto prazo, e focado em reagir a problemas, resolver problemas. As empresas que começam a entender o S&OP e se propõem a fazer uma evolução, elas começam a evoluir para o estágio 2. Estágio 2 é a capacidade de você começar a antecipar problemas para que os problemas não aconteçam. E um dos focos principais na prevenção de problemas é você fazer planos que consigam balancear a demanda e o suprimento. Como que você balanceia a demanda e o suprimento? Ou você faz a demanda se ajustar à sua capacidade, aquilo que você pode suprir, ou você ajusta o suprimento àquilo que o mercado quer comprar. Então, esse é o estágio 2. E aqui você já começa a tentar olhar, não este mês em curso, mas os próximos meses, 2, 3 meses na frente, pelo menos. Pode até olhar mais para frente, mas tipicamente você ainda está num curto prazo. Ainda existe um peso muito grande puxando essa organização para, no suposto S&OP, tratar do nível de SKU. Mas já se começa a agregar, a ter algumas visões um pouco mais acima. Também nesse estágio você começa a sair daquela tentativa de resolver todos os problemas de recursos e você começa a ser mais seletivo. A maior parte dos recursos, materiais, capacidade, pessoas e tudo mais, eles provavelmente estão sendo planejados e não vão se converter em problemas. Mas tem alguns recursos que são gargalo, temos pouca capacidade, ou alguma outra condição que os torna críticos para as decisões que a gente tem que tomar no S&OP. Então nós começamos a antecipar problemas e a focar especialmente nos recursos que são críticos. Então nós começamos a ser mais seletivos. Aí, uma vez que a gente consiga resolver esses problemas de demanda e suprimento, aí nós podemos passar para um outro estágio, chamado de colaborativo, porque você começa a envolver muito mais do negócio. Por exemplo, nós não estamos preocupados apenas, entre aspas, em assegurar que todas as demandas sejam atingidas, sejam atendidas. Nós estamos preocupados também em assegurar que, vendendo o que nós estamos planejando, produzindo o que nós estamos produzindo, nós tenhamos custos e receitas que nos deem lucro e que atendam aos objetivos financeiros. Então, é um estágio um pouco mais avançado que engloba muito mais da organização. E aí, finalmente, nós entramos no orchestrating, que começa a ser, no final das contas, realmente S&OP, em que nós estamos mais voltados para entender como que um plano de desenvolvimento do mercado, da demanda e de investimento em recursos e tudo mais, com uma visão de 12, 18, 24 meses na frente, vai trazer para a empresa os resultados que nós estrategicamente decidimos que queríamos atingir. Aí nós começamos a chegar onde o Oliver White visualizou lá pelo final dos anos 70. Tá? Então esse seria o mapa de maturidade, os 4 estágios. Tá? Para você chegar lá, existe a necessidade normalmente de mudança cultural na empresa, especialmente no nível de direção. Eu costumo dizer para todas as empresas profissionais com os quais eu tenho a oportunidade:
Se a sua organização tivesse a cultura e a mentalidade, os valores de S&OP, o S&OP já estaria na sua empresa, mesmo que você não reconhecesse. Por outro lado, se a sua empresa não tem a cultura, a mentalidade, os valores do S&OP, você pode implementar o processo, o mecanismo, a ferramenta, os dados, os relatórios, e a sua empresa nunca vai ter os benefícios do S&OP. Porque o S&OP é uma expressão cultural da organização. Ao mesmo tempo que ele é o melhor instrumento da alta direção para induzir toda a organização à cultura desejada. Então, por exemplo, um dos aspectos culturais e de mentalidade, de valores mais importantes no S&OP é que no S&OP as pessoas podem trazer competências funcionais, mas elas estão ali como parte de um time de negócio. Elas não estão ali para buscar objetivos de produção, objetivos de demanda, de finanças e assim por diante. Estão ali para buscar os objetivos do negócio. E se eu, produção, tiver que sacrificar minha produtividade para permitir que vendas vendam o que tem que ser vendido, e dessa maneira, com a renúncia de um e o privilégio do outro, eu atinjo os objetivos, nós como time assinamos embaixo. Vocês lembram quantas perguntas foram feitas no sentido de deve estar com uma organização tal, função tal, é o planejador, é quem... Não interessa. No S&OP não interessa. É uma questão de responsabilidades, de processos, do time de negócio. O plano de vendas que é decidido tem que ser assinado em sangue pelo pessoal de produção e de compras. Se eles não produzirem, se compras não comprar antes, não adianta vender. Você vai vender back order. Mas o plano de produção tem que ser assinado pelo pessoal de vendas. Porque se o pessoal de vendas vendeu os 10 milhões de dólares do objetivo, mas for dos produtos errados, que nós não estamos produzindo, só vai dar caca. Então todos os planos do S&OP são assinados em sangue pelo time do S&OP e não pelas funções. Isso é cultural. Quantas empresas têm esse nível de mentalidade? Não são muitas. Quantas empresas entendem que quando elas falam em S&OP, elas têm que estar almejando fazer a mudança cultural para essa mentalidade? Não são todas que têm essa clareza. Então, quando nós falamos em mapa de maturidade, tem tanta coisa por trás desses 4 estágios, ou 5, que a gente gastaria muitas horas que a gente não tem para falar sobre isso. Mas queria passar as mensagens que eu acho que são muito importantes a respeito. E aqui tem os 5 estágios, e acho que o que é importante é menos analisar a diferença entre cada um dos estágios, os 4 anteriores, e mais aludir a dois pontos de evolução importantes com relação a S&OP/IBP. Um deles é a questão de escopo. Nós saímos de uma visão muito empresarial dentro da minha empresa, como eu faço um bom S&OP para atingir os objetivos da minha empresa, e nós cada vez mais estamos nos dirigindo para uma visão de cadeia de valor, em que o S&OP passa a ter a ambição não apenas de orientar as decisões e planos da minha empresa, mas orientar as decisões e planos da minha cadeia de valor. Isso aí pode mexer com mais do que uma organização, né? Então isso é extremamente importante. A outra coisa importante é a questão de tecnologia num sentido amplo, aplicada na gestão e no mercado. Nós estamos entrando num ambiente com suporte de tecnologia num nível que era ficção científica 10 anos atrás. Na conferência da Apex, uma das coisas que me impressionou é a quantidade de aplicações que estão sendo desenvolvidas em captores sensoriais. Alguém pode falar sobre isso?
eu não iria nem imaginar falar sobre isso até um mês atrás. Computadores que são capazes de detectar a emoção de cada um de vocês, e detectando a emoção, eles são capazes de construir empatia. Melhores do que eu. Eu sou muito técnico, então eu interajo com as pessoas e depois... Mas você viu que a pessoa estava pé da vida com você? Não reparei. É um pecado fundamental. O computador não vai fazer isso daqui a pouco. Então você está no supermercado olhando a prateleira e o computador está analisando você através de uma câmera, qual a sua reação quando você viu tal produto com tal cor, com tal embalagem. E ele é capaz de fazer isso aí com milhões de pessoas simultaneamente e com isso aí decidir autonomamente mudar posicionamento, cor de embalagem, campanhas publicitárias, uma série de coisas. Gerenciar todos os detalhes, os mínimos detalhes, autonomamente. Mas tem uma coisa que ainda vai ficar para mais para o futuro. O computador pode tomar as melhores decisões baseadas em fatos e dados, mesmo que sejam fatos e dados até sobre emoções humanas. O que eu não quero que o computador faça é escolher o que a minha empresa vai ser e para onde ela deve ir. Eu faço essa escolha em 2 processos. O mais alto é o estratégico, o seguinte é o S&OP. Então o S&OP tem que ser guardado como uma reserva humana a salvo de tentativas de automatizar demais. Porque é onde eu, como alta direção do negócio, eu decido que a minha empresa vai trabalhar durante 3 meses com prejuízo por causa de um valor que eu tenho na empresa ou alguma outra coisa. Você pode pegar, atribuir peso a valores dentro do otimizador, tudo mais, tal. BS. Você pode fazer matematicamente tudo. Mas eu não quero. Eu quero ter a oportunidade, uma vez por mês, ver o panorama do meu negócio, ver os planos prospectivos para os próximos 18, 24 meses e escolher o que a minha empresa vai fazer. E eu não quero que a inteligência artificial faça isso por mim. Pelo menos não estou preparado ainda. Saí do negócio daqui a alguns anos, já estou muito velho, né? Mas eu imagino que vocês também não queiram ficar tão subordinados assim a uma decisão de computador. Então, o S&OP é a melhor aposta para vocês, porque os outros processinhos mais embaixo, mais uns 10 anos, uma boa parte deles já vai ter sido tomada pelas maquininhas, né? Mas o S&OP não. Então, o que foi feito aqui é colocar um estágio no meio de integrar, mas os outros são basicamente os mesmos. Só que, quando a gente chega aqui no orquestrar, ele já começa a ser um orquestrar mais sofisticado. Então, a mensagem, nós não queremos gastar muito tempo, estamos atrasados, mas a mensagem fundamental que eu queria deixar com vocês, ou as mensagens, são as seguintes. Primeiro, S&OP é um animal especial. Não é qualquer bicho que só porque tem 4 patas, um rabo e um focinho, ele é S&OP. Ele tem características especiais. Segundo, se nós queremos ser realmente fiéis ao conceito, S&OP vai estar lá mais para frente. A gente pode até chamar isso aqui de S&OP, mas ele não vai ter os benefícios de lá. Se nós temos um S&OP que é mais reativo ou mesmo antecipativo, o que nós temos é apenas alguma coisa que ajuda um pouco mais o operacional. Ajuda a evitar problemas, incêndios no operacional. Mas nós não temos os benefícios de tornar a estratégia uma realidade, que só vai acontecer nesse estágio um pouco mais avançado. Outra mensagem importante. Para mim conseguir tratar o S&OP mais estrategicamente, não dá para mim ficar descendo no detalhe de probleminha de pedido de cliente, SKU e coisas desse tipo. O computador consegue trabalhar no SKU, trabalhar na família, trabalhar em tudo. Mas se eu quero reservar o S&OP para mim humano, eu, humano, não posso trabalhar 18 meses na frente por SKU. Esquece.
E eu não preciso. Para mim saber que a família de picolés básicos, aqueles que não tem recheio, não tem chocolate em volta nem nada, em 2019, em 2020, deve ter um mercado maior ou menor. Eu não preciso saber se é de morango, se é de framboesa, se é de coco, de limão ou coisa desse tipo. Se eu, como da direção, da alta direção da empresa, não for capaz de olhar o mercado em 2019, 2020 e apostar que a família de picolés básicos vai crescer, vai diminuir, vai chegar nesse nível aquele, sem olhar o nível da SKU, tem alguma coisa errada comigo como gestor. Então esse é um desafio. S&OP mais estratégia, mais longo prazo, requer a capacidade de planejar nativamente no agregado. E pouca gente é capaz de fazer. Não é parte da cultura das empresas. Time de negócio e não funcional. Planejamento e não improvisação. Então tem uma série de diferenças evolutivas, culturais necessárias para chegar lá. Primeira coisa é identificar, entender o modelo, identificar os gaps e depois tentar fazer um plano de gestão de mudança cultural e de processo, e de ferramenta, e de dados, e tudo, para conseguir chegar lá. Tudo bem? Acho que essas eram as mensagens que eu queria passar para vocês, aberto a perguntas, discordâncias. Né? Alô? Então, eu vou pedir só um favor da gente abordar essas